Olá, turma. Vou começar a falar para vocês aqui sobre o nosso próximo capítulo, que é sobre as desigualdades no comércio internacional. Então, vamos lá. A partir da segunda metade do século XX, houve grandes avanços nos meios de transportes e no meio de comunicação, o que vai resultar em uma intensificação de trocas comerciais. Logo, a economia ela se tornou mais integrada. Um geógrafo chamado David Harvey, ele denominou os avanços no meio de transporte e o aumento das trocas de mercadorias como encurtamento do espaço-tempo. Quando David Harvey fala sobre o encurtamento do espaço-tempo, ele está falando sobre o espaço que vai encurtar? Não, mas o tempo em que uma mercadoria vai levar para percorrer esse espaço vai diminuir. Como, por exemplo, vamos pensar que há muitos anos atrás, quando eu comprava um produto lá dos Estados Unidos, ele demorava muito tempo para chegar. Hoje, ele chega muito mais rápido porque ele pode ser transportado por meio de aeroportos, né? Então, isso me mostra como que a velocidade da troca de produtos entre países aumentou. Mas mesmo com o aumento do comércio mundial, países desenvolvidos, como os Estados Unidos, possuem maior participação nesse comércio, ou seja, eles exportam e importam mais, compram e vendem mais. Isso porque são países que desenvolveram as suas indústrias lá no século XVIII, por exemplo, a Inglaterra. Vamos lembrar que a Inglaterra teve a primeira Revolução Industrial lá no século XVIII. Depois teve a segunda Revolução Industrial lá no século XIX. Já países que tiveram industrialização recente, como o Brasil, por exemplo, ainda possuem uma economia baseada na produção de primários. E vamos lembrar que países como Estados Unidos, Reino Unido, entre outros da Europa Ocidental, eles importavam matérias-primas e exportavam industrializados. Já países que se industrializaram recentemente exportavam a matéria-prima e importavam os industrializados. Por exemplo, imagine o Brasil que produz soja. O Brasil vai mandar essa soja para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, essa soja será transformada em óleo de soja, por exemplo, e o Brasil vai comprar esse óleo nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil exportou sua matéria-prima, que é a soja. Os Estados Unidos vai transformar essa soja em um produto industrializado, que é o óleo, e o Brasil vai comprar esse óleo de volta. Essa troca, de produção é chamada de divisão internacional do trabalho, onde cada produto possui uma linha de produção em um país diferente. Só que, quando eu falo para vocês que Estados Unidos e Reino Unido importavam matérias-primas e exportavam industrializados, eu estou falando de uma velha divisão internacional de trabalho. Mas por que velha? Porque hoje os países eles continuam dividindo sua linha de produção, mas não mais comprando, por exemplo, o Brasil vendendo somente matéria-prima e comprando industrializado. Isso porque, gente, a partir de 1930, países como o Brasil, Argentina, eles passaram a se industrializar. Então, não precisa mais comprar todos industrializados de outros países. Ou seja, eles passaram a substituir sua importação. O que acontece? Por que agora tem uma nova divisão internacional do trabalho? A gente vai continuar tendo divisão, da produção, só que as multinacionais que possuem sedes em países desenvolvidos vão começar a abrir filiais em outros países, como, por exemplo, a Nike. A sede da Nike está lá nos Estados Unidos, mas ela tem linha de produção por vários países. Isso porque elas vão procurar lugares e que vai ter uma linha de produção mais barata, mais em conta. Isso através de mão de obra mais barato, isso através de incentivos fiscais. Então, hoje nós ainda temos uma divisão internacional do trabalho, mas países de industrialização recente, como o Brasil e a Argentina, não têm como função somente
exportar matéria-prima. Ah, professora, mas o Brasil ainda exporta muita matéria-prima, como soja, que a senhora deu exemplo lá atrás. Sim, ok, mas o Brasil hoje, ele não tem somente essa função, ele também produz industrializados, ok?